Olá pessoal, hoje como eu tinha prometido venho falar-vos do livro do Frederico Lourenço, Pode um Desejo Imenso, e para não trazer só este livro do Frederico Lourenço, resolvi ler mais um conto desta coletânea dos melhores contos portugueses escolhidos por Vasco Graça Moura, e o conto que vinha a seguir na coletânea era um conto do Camilo Castelo Branco chamado O Cego de Landim. Pronto, a coletânea é assim. Posso-vos mostrar quais são os contos que este livro, primeiro volume, tem. E são estes aqui. Espero que se consiga ver. Desta coleção aqui eu já li A Abóbada, do Alexandre Herculano, e já li do Rebelo da Silva, Última Corrida de Touros, em Salvaterra. E gostei muito dos dois. Este livro do Camilo Castelo Branco, O Cego de Landim, faz parte das novelas do Minho, que o Camilo Castelo Branco escreveu. E eu posso-vos mostrar aqui um livro que saiu recentemente com o Expresso, mas este livro é muito curto. E as novelas do Minho, se não estou em erro, são 8. E aqui neste livro do Expresso temos só 2. Temos O Degredado e Maria Moisés. Fui para este conto também com muita vontade de ler, porque tinha visto que a Paula tinha lido O Que Fazem Mulheres, do Camilo. E o do Camilo só tinha lido ainda O Amor de Perdição. É um retrato muito biográfico deste homem que o Camilo criou. Este senhor chamado António José Pinto Monteiro. E ele apresentou-o aqui. Vocês estão a ver ali? António José Pinto Monteiro. E é a história de vida deste homem. São 11 capítulos, acho eu. E fala então deste homem que é de Landim, ainda jovem, parte para o Brasil. Este homem cegou no Brasil. Ele começa a ter ali a ter contacto com o crime, com a corrupção. Ele enriquece então no Brasil com estes métodos pouco legais e acaba depois por regressar a Portugal, lá com um secretário que ele traz do Brasil. E conta a história do regresso do homem a Portugal, de como era a vivência dele em Portugal. Mas quero dizer então que o Camilo consegue ser muito engraçado. E eu gostava de vos ler aqui uma parte. Quando este senhor, o António se casa com... O cego de Landim se casa com uma velha por causa da fortuna da velha, não é? Porque ele depois chega a Portugal e as coisas não lhe correm assim tão bem. É quase obrigado a casar-se com esta velha. Esta senhora já tinha 70 anos, então eles foram ao casamento e vejam só o que é que o padre no casamento diz. Eu espero o vosso primeiro filho daqui a 9 meses. Portanto, isto é muito engraçado. O Camilo já estava tão mecanizado no padre dizer isto aos noivos que ele nem teve noção de quem é que estava a dizer. Portanto, o Camilo tem estas passagens muito engraçadas, de muito bom humor. Na escrita, nem sempre muito acessível do Camilo. Não porque seja uma narrativa muito complicada, mais pelo vocabulário muito rico. O que é que eu achei assim menos apelativo na história? É que, como é quase uma biografia do homem, é muito descritivo, não é? Não há assim muita interação, não é? Tem pouco de romance. É muito descritivo dos factos, o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu depois, como é que ele cegou, como é que ele regressou a Portugal, as falcatruas que ele fazia no Brasil e em Portugal depois, como é que ele era visto pelo resto das pessoas em Landim. Landim fica em Vila Nova de Famalicão. Depois eu posso-vos deixar aqui um mapa, se vocês quiserem, para verem mais ou menos. Este foi o conto que eu li, e agora queria falar no livro do Frederico Lourenço. O Pode um Desejo Imenso. Que foi a primeira coisa que eu li do Frederico Lourenço. Eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, mas na verdade nunca tinha lido nada. Eu sigo o Frederico Lourenço no Facebook. Eu acho que é sabido que o Frederico foi o tradutor entre outras obras gregas antigas, foi o tradutor da Ilíada e da Odisseia, que eu posso deixar as capas aqui, nas edições que são muito parecidas com estas. Aliás, fazem parte da mesma coleção, são em capa dura. Neste caso é o Ovídio, tem A Arte de Amar e tem Os Amores. Estes foram 3 romances que o Frederico Lourenço escreveu. Eu posso-vos mostrar o índice. Portanto, temos O Curso das Estrelas, Pode um Desejo Imenso e À Beira do Mundo. Pode um Desejo Imenso foi escrito em primeiro lugar, depois O Curso das Estrelas, que funcionava como prequela, e À Beira do Mundo, que funcionava como uma sequela do Pode um Desejo Imenso. Nestes livros nós acompanhamos o Nuno Galvão, que ele é o personagem principal, ali a par do Vicente. O Nuno Galvão, no primeiro livro, ele era um recém-licenciado,
e fazia parte de um grupo em que eles tinham como objetivo estudar a lírica de Camões. Então era assim que eles se chamavam, o Grupo da Lírica. Eles tinham como objetivo publicar um livro, uma edição crítica das rimas do Camões. E então o Nuno vinha deste mundo académico, ele tinha estes 3 amigos que faziam parte do grupo também. O Nuno tinha uma namorada, a Helena, que embora não fizesse parte do grupo, também estava ligada às letras. Percebemos que a relação do Nuno com a Helena é muito de fachada, e depois isso concretiza-se quando temos a cena em que ele interage lá com um dos outros jovens do grupo, que é o Vicente. Para além do Vicente, no grupo fazem parte também a Rosália e o João Pedro. Este grupo da lírica tem como coordenadores 2 professores da universidade, e é muito engraçado esta caricatura que o Frederico faz. Eles têm uma relação lá muito interessante, e eu fiquei curioso, que o Frederico também vem também é professor, não é? Neste caso na Universidade de Coimbra, e eu gostava de saber como é que os colegas dele viram estas caricaturas que ele fez lá dos professores mais antigos. Achei isso muito engraçado. Estes 3 livros, desta trilogia que o Frederico escreveu, segue este personagem, o Nuno. No primeiro livro percebemos então que a relação dele com a Helena é de fachada, e o Nuno está na realidade apaixonado pelo Vicente, que era o colega de grupo. Percebemos então que esta relação que eles têm, tanto o Nuno como o Vicente, é mais do que eles transmitem aos outros. O Frederico Lourenço tem aqui um prefácio que eu acho que mais escritores deviam fazer, que é um prefácio a explicar a razão que o levou a escrever este livro, ou estes 3 livros. Como helenista que é, não é? Como pessoa estudiosa dos gregos, dos clássicos gregos, faz aqui muitas referências ao livro que me passaram completamente despercebidas, de certeza, e ele próprio admite isso, que é uma pessoa que não esteja habituada a ler os clássicos gregos, que essas pequenas referências passem despercebidas, e é natural. De qualquer forma, eu recomendo muito este livro, é muito bom. Apesar do Frederico Lourenço achar que o momento, no primeiro livro, no Curso das Estrelas, é o melhor momento da escrita dele, que ele já escreveu, é isso que ele admite no prefácio, eu devo dizer que gostei mais do segundo livro e do terceiro, do Pó de um Desejo Imenso e do À Beira do Mundo. É um livro que se lê muito bem, os diálogos são muito acessíveis. Eu percebi que o Frederico teve a preocupação de se inteirar da linguagem que as diferentes classes sociais usam, e achei muito, muito bonito a forma como a história forma um círculo, se completa. Achei mesmo bonito. Uma história muito acessível. O Frederico Lourenço aqui também faz uma crítica ao que ele diz, ao que ele descreve como romance da atualidade portuguesa, da ficção portuguesa na altura em que ele começou a escrever os livros. Vejam só. À partida, a minha ideia de escrever um romance era uma reação àquilo que se estava a passar na ficção portuguesa. O meu processo criativo esteve logo de início imbuído de intenções estéticas, de que adiante falarei. Como se de um novo manifesto literário se tratasse. Havia 2 coisas que, acima de tudo, eu queria contrariar. A prolixidade macambúzia, aliada à opacidade semântica e à impenetrabilidade do enredo, típicas da boa ficção moderna portuguesa. Temos já às vezes escritores que se preocupam menos com a narrativa e mais com as palavras e com o vocabulário que usam. E aqui o Frederico Lourenço construiu uma narrativa muito acessível a um leitor menos experiente. Eu, pelo menos, não percebo nada de clássicos gregos, nem percebo a simbologia, e tem muita simbologia este livro, como o Frederico depois descreve no prefácio. Um livro que eu recomendo muito, eu adorei, principalmente a segunda e a terceira parte, apesar da primeira ter momentos fantásticos também. Adorei conhecer o Nuno, adorei conhecer o Vicente, o Filipe, que vocês vão adorar conhecer também. E há aqui um momento muito triste com o Filipe, e eu gostei muito de o Frederico de ter poupado o leitor ao sofrimento. Há livros que não poupam o leitor ao sofrimento, e este eu ainda bem que o Frederico fez isso, porque é um personagem que vai ficar na minha cabeça durante muito tempo. Aliás, todos. Foi capaz de criar personagens muito, muito reais. Desde os professores que eram os coordenadores do projeto, às pessoas que faziam parte do círculo de amigos do Nuno e do Vicente. Um livro que eu recomendo muito. Aqui diz que a tiragem foi de 1000 exemplares. Eu espero que isto já tenha esgotado e que eles tenham feito uma nova edição, porque o livro realmente merece. O Frederico foi vencedor do Prémio Pessoa, do último Prémio Pessoa, uma figura de destaque nas letras em Portugal. Eles aqui nesta edição da Cotovia, eles têm aqui os títulos que o Frederico já lançou, que não está atualizado, não é? Mas vocês veem aqui que na ficção o Frederico tem mais obras. Eu não sei se de contos. Eu pelo menos tenho aqui mais um livro dele, que é um livro de crónicas, Valsas Nobres e Sentimentais. Eu posso mostrar este, por acaso tem uma imagem. Este é o Frederico.
450 páginas a que a trilogia tem. Eu estava a adiar a terminar a leitura porque eu estava a gostar tanto, não queria mesmo terminar. Eu pelo menos fiquei fascinado aqui com o Camões, com os poemas do Camões. E eu vou-vos ler o poema que dá um nome ao segundo livro, que foi o original, não é? O Pó de um Desejo Imenso. Então eu vou-vos ler o Pó de um Desejo Imenso do Luís Vaz de Camões, esta ode. Pó de um desejo imenso, arder no peito tanto, que à branda e à viva alma o fogo intenso lhe gasta as nódoas do terreno manto, e purifica em tanta alteza o espírito com olhos imortais, que faz que leia mais do que vê escrito. Um livro que vai ficar comigo para o resto da vida e que eu vou querer reler, porque depois o Frederico fez aqui algumas observações no prefácio que me passaram despercebidas e que eu gostava depois de poder apreciar novamente. Portanto, recomendo muito esta trilogia, então, que segue os mesmos personagens e que ele, ao princípio, lançou separado. E aqui, dos melhores contos e novelas portuguesas do Vasco Graça Moura, O Cego de Landim, do maravilhoso Camilo Castelo Branco. E dizer que o Colin lançou agora um vídeo a dizer que vai participar no September Thrills da Dora e da Cristina. Portanto, sigam o Colin e vão ver o vídeo dele, ok? Tchau, pessoal!